Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e nós estamos iniciando a nossa quarta aula do nosso curso para formação de jovens pentecostais. Você tem aí o nosso manual, o manual do curso para a formação de jovens pentecostais, e hoje nós vamos apresentar a nossa aula, claro, baseada na lição, no capítulo de número 4. O capítulo de número 4, que está aí, você está vendo, a juventude cristã na era digital. Nós vamos começar com uma leitura da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Um texto muito conhecido, mas que apresenta-nos uma frase que nos faz refletir sobre tudo aquilo que temos ouvido, aquilo que temos lido e a importância de nós examinarmos todas as coisas com bastante cuidado. Então veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, um texto muito conhecido, nos diz assim: examinai tudo, retende o bem. Claro que nós não estamos aqui nos detendo no contexto, ou como se diz em exegese, na perícope do texto, no conjunto da frase que dá sentido, claro, a esse texto isoladamente, esse versículo que lemos. Mas esse versículo, isoladamente, tem aí algo que nos faz pensar. Por exemplo, examinai tudo. Isso significa que nós podemos examinar com cuidado todas as coisas, mas nos concentrar naquilo que é bom. Examinai tudo, retende o bem, retende o que é bom. Então a nossa aula vai girar em torno disso também. Esse é o nosso ponto de partida. Mas nós costumamos sempre apresentar um esboço geral do nosso livro, para que você também possa se situar aí no contexto e saber exatamente do que estamos tratando, porque os capítulos, eles estão, claro, conectados. A nossa exposição do assunto é uma exposição gradual, uma exposição gradativa. E muitas vezes a gente vai passando do fácil para o difícil, vai colocando bases até podermos passar para alguns pontos que são mais complexos e que precisam de uma explicação mais detalhada. E o ideal é que você esteja sempre lendo e estudando o nosso manual. Porque estudando o manual, lendo as referências bíblicas que nós também apresentamos, porque essas referências bíblicas não estão aí apenas para preencher o espaço. Houve meditação em todas elas, então é importante que você, meu querido jovem, minha prezada jovem, possam também se inteirar do que a Bíblia diz, se inteirar do que nós escrevemos no manual e, juntando tudo isso com a aula que está sendo aqui apresentada, que é simplesmente um resumo e também para fazer com que você se interesse ainda mais por esses assuntos tão importantes, juntando tudo isso, você, claro, terá um grande aproveitamento desta aula de hoje. E de todas, claro, que estamos aqui apresentando. A aula de hoje, então, a juventude cristã na era digital. Nós já tivemos uma aula sobre os relacionamentos, outra aula sobre a sexualidade, outra aula importante também sobre preconceito e homossexualidade, e hoje nós vamos tratar nesta aula sobre a era digital. Teremos também outras aulas importantíssimas sobre os estudos e a carreira, e também o comportamento e a família, e retomando também esse assunto da família que já abordamos na nossa primeira aula, até chegarmos nas últimas lições em que vamos tratar também do ministério, vamos tratar também das doutrinas pentecostais, e é muito importante que nós estudemos todos esses assuntos para a nossa formação. Vamos avançando então. Primeiro tópico da nossa lição de hoje, da nossa aula de hoje, baseada na lição 4,
A quarta lição, juventude cristã na era digital. E aí temos o primeiro tópico, veja, estamos na era digital. Esse é o primeiro tópico. Então nós temos que nos convencer de uma vez por todas de que estamos na era digital e que, portanto, é inevitável lutar contra isso e dizer, não, eu não gosto de computador, eu não gosto de internet. Não, nada disso é benéfico, porque nós estamos já inseridos na chamada era digital, nós estamos, na verdade, vivendo num período conhecido como pós-modernidade, e dentro da pós-modernidade, nós vamos ver daqui a pouco, há duas marcas importantes da pós-modernidade, que é, na verdade, as influências filosóficas, que vamos até mencionar aqui algumas delas, e também a sociedade de informação, a sociedade da informação, claro, baseada numa rede. Hoje nós conhecemos todos a internet, que faz com que nós tenhamos contato com pessoas do mundo todo. Então nós vivemos dentro dessa grande rede, a chamada World Wide Web, né? Uma teia mundial que está fazendo com que os espaços sejam encurtados, as pessoas estejam cada vez mais vivendo numa sociedade globalizada. Então nós temos que estar atentos a tudo isso. Muito bem, nosso primeiro tópico então, estamos na era digital. O que é a era digital, também conhecida como cibernética? Você que já ouviu muito esse termo cibernética, talvez você não saiba que esse termo vem do grego, kibernetike, que aliás é uma palavra que deriva do grego bíblico. Aliás, na Bíblia nós temos a palavra kibernetes, que aparece no Novo Testamento. Nós poderíamos até ler aqui para você não ficar curioso. Por exemplo, lá em Atos capítulo 27, versículo 11, quando Paulo sofreu um grande naufrágio viajando para a Itália, claro, Deus lhe deu um grande livramento, mas ali aparece a palavra kibernetes, que é justamente a palavra que deu origem à nossa palavra cibernética. Então, qual é esse termo que aparece em Atos 27, versículo 11? Olha aqui, Atos 27, versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. A palavra piloto aqui é justamente a palavra kibernetes, que tem a ver com cibernética. Que piloto, aquele que controla, aquele que está dirigindo, controlando, porque a cibernética tem a ver com controle. E nós não vamos aqui nos deter muito nisso, mas no livro você tem também uma explicação. Mas eu digo aí, quando eu falo da era digital, eu explico também que nós vivemos na pós-modernidade, isso já no segundo ponto aí, principais influências filosóficas da pós-modernidade, porque eu estou explicando no manual justamente que na era pós-moderna, você sabe que essa era é chamada pós-moderna porque ela vem depois da era moderna, ou também se contrapõe à era moderna, porque para muita gente, claro, a era moderna ainda nem terminou. Nós estaremos vivendo aí numa hipermodernidade. Mas quando você estuda a fundo, à luz da psicologia, ou perdão, da filosofia, você vai entender que, na verdade, nós estamos vivendo num período que pode sim ser chamado de pós-modernidade. Não é apenas uma acentuação maior de coisas e de características da modernidade. É sim uma pós-modernidade. Há elementos que se contrapõem à modernidade e que são diferentes da modernidade. Então veja que se na pré-modernidade o símbolo era, digamos assim, a pá, não é? A enxada, o homem do campo que trabalhava com essas ferramentas, na era da modernidade,
o símbolo já é, na verdade, a fábrica, né? Surgiu a Revolução Industrial e etc. E os trabalhadores do campo passaram a trabalhar, na verdade, de outra maneira e houve, de fato, uma revolução. E hoje nós estamos na pós-modernidade, cuja figura principal, cujo símbolo principal dessa era é justamente o computador, a internet. Então a era pós-moderna é marcada pela cibernética, pela tecnologia. Ou seja, existe uma era dentro de outra, porque nós estamos falando da era digital, que está, claro, dentro da era pós-moderna, da pós-modernidade. Mas, como eu digo aí no livro, na era pós-moderna nós temos algumas marcas, duas principais, que são as influências filosóficas e a sociedade da informação. Quais são essas principais influências filosóficas? Somente para citar, temos aí o naturalismo e o relativismo. Naturalismo e relativismo. Não vá confundir naturalismo com naturismo. Naturalismo é bem diferente de naturismo. Naturismo tem a ver aí com nudismo, etc. Agora, naturalismo não. Naturalismo é uma doutrina filosófica que, na verdade, engloba várias outras influências e várias outras doutrinas, como o próprio materialismo, o ateísmo ou o agnosticismo, não é? Essas duas doutrinas, ou essas duas escolas, digamos assim, estão presentes de alguma maneira no naturalismo, não é? Ou o ateísmo ou o agnosticismo, que na prática vão conduzir para o mesmo lugar, que é o distanciamento de Deus, sendo pelo motivo de negar a sua existência, que é impossível, ou talvez negar a possibilidade de conhecê-lo. Alguém até sugere que Deus existe, mas é impossível conhecer. Deus seria incognoscível. E aí então isso acaba desembocando no mesmo resultado do ateísmo. Mas também o evolucionismo, o antropocentrismo, tudo isso está presente no naturalismo. Então, naturalismo e relativismo são influências filosóficas da atualidade. Temos também o multiculturalismo e o pluralismo, que isso resulta, claro, da diversidade cultural ou derivada do relativismo. E cada grupo acha que tem a sua própria verdade. Isso é muito perigoso. E também o sincretismo e o pragmatismo. Todas essas influências filosóficas prevalecem na sociedade pós-moderna. E tudo isso tem uma relação também com a sociedade da informação, que já seria aí o nosso terceiro ponto. Sociedade da informação. Todos nós estamos interligados pela chamada World Wide Web, não é? Representada pela repetição da letra W 3 vezes, www, World Wide Web. O que significa o World Wide Web? É a teia de amplitude mundial, que não deve ser confundida, claro, com a internet. Elas estão ligadas e às vezes elas são intercambiáveis. Quando a gente lê algum texto, a gente percebe que é como se fosse a mesma coisa, mas elas surgiram em momentos diferentes. A internet, por exemplo, que é o sistema que está por trás da World Wide Web, surgiu em 1969. Já a World Wide Web surgiu na década de 90. Então é necessário que haja internet para que essa teia exista. Mas a internet é o que está por trás de tudo isso, fazendo com que haja o funcionamento perfeito, a interligação desses vários computadores, como nós explicamos aí no manual. E isso, claro, tem mudado a nossa vida. Desde a década de 90, quando a World Wide Web começou a ser fomentada de uma maneira muito agressiva e as pessoas começaram a ter computadores nas suas casas e tal, e depois veio o celular
quando Bill Gates, por exemplo, na década de 90, ele escreveu um livro, A Estrada para o Futuro, e ele até profetizou, entre aspas, né, que um dia as pessoas teriam um computador muito mais sofisticado que elas tinham na época, na palma da mão e tal. E depois veio o Palm Top, que era um computador que realmente era usado na palma da mão, mas ele já se referia ao smartphone, o celular que nós temos hoje, que faz tudo. Além de você poder, aliás, o que nós menos fazemos hoje em dia é usar o telefone celular como telefone. A gente usa para consultar as redes sociais, a gente usa para tirar fotos, etc. Ou seja, é um microcomputador, é um PC, não é, que está na nossa mão. Um personal computer, né, como se diz, um PC que está na nossa mão. Então, o que Bill Gates falou, ele falou porque ele tinha conhecimento. Ele já sabia o que aconteceria 10, 20 anos depois, porque ele estava, claro, ali ligado a essas pesquisas. E isso tem influenciado muito